Estamos começando Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje o programa está cheio de informações para você saber como cuidar melhor da sua saúde e do seu bem-estar. Você já ouviu falar em erosão dentária? Nós vamos falar sobre isso, como prevenir. E ainda vamos falar sobre o refluxo, o que tem a ver com o ficar mais tempo dentro de casa. Quem será? Vamos falar também sobre a suplementação com colágeno e mostrar uma receita saudável de maionese feita com a fruta da estação. Isso e muito mais. Mas agora, para começar o programa, eu tenho uma pergunta. O que você aprendeu a fazer nesta quarentena? Algo importante que tenha mudado a sua vida para melhor? Então, nós vamos pensar em coisas boas. Pensa aí. Eu lancei essa pergunta para algumas pessoas, então nós vamos ouvir o que elas responderam. Uma das coisas que eu aprendi nessa pandemia foi a importância de estar mais próxima da educação, do acompanhamento da educação formal das crianças. A gente aqui em casa sempre teve o costume de acompanhar, obviamente, a questão de notas, de ir nas reuniões no colégio, de responder pontualmente alguma dúvida das tarefas tradicionais, né? E com essa vinda, né, do novo normal e as crianças estudando em casa com aulas online, nós forçosamente tivemos que acompanhar isso mais de perto, né, de dar um apoio. Inclusive reforçou laços afetivos, né, essa proximidade e esse contato mais próximo ali realmente com as crianças nessa nova rotina. E é uma coisa que a gente quer levar para depois da pandemia, esse acompanhamento mais próximo do que as crianças estão aprendendo, quais são as suas dificuldades, enfim, tá realmente mais próximo desse aprendizado deles no colégio. E uma outra coisa também que eu aproveitei na pandemia para aprender, que é uma coisa que sempre tive vontade de fazer, sempre gostei, mas sempre matava a pobre das plantinhas, é o cuidado com as plantas e com a jardinagem. Então, fui buscar informações com curso online, algumas coisas na internet, para cuidar de plantas. A gente viu que as plantas mudaram, né? Se tornaram mais viçosas, enfim. Isso também foi bem importante e gostoso de observar, que com a dedicação e o carinho com as plantas, também elas ficaram melhores e mais bonitas. Foi algo que eu acabei aprendendo e tendo mais tempo para me dedicar. Quero tentar continuar, ter tempo para continuar me dedicando às plantas no pós-pandemia. A pandemia oportuniza muitas aprendizagens, muitas conquistas. Da minha parte, eu queria salientar, por exemplo, a adesão plena a atendimentos online. Eu resistia muito a essa modalidade, mas agora eu posso comprovar na prática que de fato a gente se sente muito próxima das pessoas. Isso significa que a recíproca é verdadeira. A gente sente que as pessoas ficam muito próximas de nós e que este processo funciona muito bem, obrigada. Outro desafio e aprendizagem é participar de lives e de outras atividades via internet, inclusive de organizá-las, o que nos permite de imediato estarmos próximas de pessoas geograficamente bem distantes, de vários lugares do Brasil e do mundo também. E outra aprendizagem bem personalizada é que é muito mais difícil cozinhar para uma pessoa só do que para toda uma família. Ai, muito obrigada! E agora a dermatologista Paula Dazi fala sobre uma dúvida muito comum, que é a suplementação de colágeno. Será que devemos ou não usar? E qual é o mais eficiente para a firmeza da pele? Essa questão sobre suplementar ou não colágeno é muito comum no consultório dermatológico. Então, o que é o colágeno? O colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo e ela serve para fazer uma junção, uma cola, uma fixação entre as diversas estruturas do nosso corpo. Ela está presente nos tendões, nos ossos, no músculo e, claro, na nossa pele também. Com o passar do tempo, vários estudos já demonstraram que a gente vai tendo uma perda de colágeno aproximada de 1% a partir dos 30 anos, 1% por ano.
ano. Então a gente vai tendo como reflexo uma perda da qualidade da pele, uma flacidez e o envelhecimento. E precisa ou não suplementar? Vai depender do objetivo de cada um. Então, se a gente quer melhorar um pouquinho a qualidade da pele, a suplementação de colágeno é válida. Mas não é qualquer tipo que funciona. Existem vários tipos de colágeno. Os mais comuns são os peptídeos de colágeno e o colágeno hidrolisado. E entre eles tem o Peptan e o Verisol, que são os que têm mais estudos que comprovam uma melhora na qualidade da nossa pele. Eles funcionam sozinhos? Não, eles dependem de diversas outras condições. Então, a nossa genética, se fuma ou não, se faz exercício físico, a qualidade da alimentação, são fatores que influenciam na qualidade da nossa pele e na produção e degradação do colágeno. Eles funcionam melhor quando eles são associados a procedimentos dermatológicos. Então, a gente faz o uso da suplementação de colágeno quando a gente está fazendo tratamentos para rejuvenescimento, como os bioestimuladores de colágeno injetáveis, a hidroxiapatita de cálcio, o ácido polilático, quando a gente faz uso de tecnologias, a luz intensa pulsada, os lasers, o ultrassom micro e macrofocado, a radiofrequência, o microagulhamento. Então, são procedimentos que vão ajudar na produção de colágeno, e o colágeno suplementado via oral, ele vai servir como uma base para esses procedimentos estimularem a produção do nosso colágeno endógeno e ele se depositar na pele e a gente ter uma qualidade melhor dela. Não é um tratamento que a gente começa a fazer tanto a suplementação via oral quanto o bioestímulo com os produtos injetáveis e a gente nota uma pele lisa e firme de uma hora para outra. Ele é a longo prazo e ele não pode ser feito também de forma continuada. Nenhum estudo comprovou segurança da gente ficar suplementando para o resto da vida. Então, normalmente a gente usa os suplementos via oral por um período curto, de 4 meses, mais ou menos, enquanto se está fazendo os procedimentos. Depois se faz uma pausa e depois, quando a gente faz a manutenção anual ou a cada 1 ano e meio, a gente volta a suplementar. É sempre bem importante consultar para ter certeza que não tem uma contraindicação e seguir tentando nessa luta diária para preservar uma qualidade de pele melhor. Muito obrigada, informações bem importantes. A gente sempre precisa de uma orientação de um profissional da área da saúde, não é mesmo? Automedicação é muito perigoso. Bom, agora nós vamos para o quadro Espaço Saúde e o médico gastroenterologista César Elias, especialista em endoscopia digestiva do Hospital Divina Providência, fala sobre uma doença que tem se manifestado em algumas pessoas nesse período agora, durante a quarentena. Você passou a trabalhar em casa, ficar em isolamento social e nos últimos meses percebeu azia, regurgitação, líquido que volta até a boca, eventualmente uma tosse seca crônica, ou foi um dentista e ele percebeu erosões dentárias. Isso pode ser sinal de refluxo. Mas o que tem a ver com estar mais em casa? O refluxo é uma doença que se caracteriza pela ascensão do ácido do estômago para o esôfago, que pode ir até a boca, e está muito relacionada com questões alimentares e comportamentais. O que a gente tem visto no consultório nos últimos meses é que, em virtude do aumento da ansiedade de uma forma geral, as pessoas modificando a rotina de alimentação com ingestão de alimentos industrializados, fast food, teleentrega, e abusando de bebidas alcoólicas, café e chimarrão, tem resultado num maior número de pacientes com queixas de refluxo, e isso incomodando as pessoas, muitas vezes que não sentiam nada e que passaram a desenvolver isso nesse período de isolamento em casa. Então é fundamental que a gente consiga entender que a alimentação saudável, a prática de atividade física dentro de casa para evitar a obesidade, que também é um fator que pode estar piorando os sintomas de refluxo, são fundamentais nesse período para evitar esses sintomas de azia, que podem resultar em esofagite, em dores torácicas, inclusive comprometimento de garganta e das questões dentárias. Muito obrigada. Agora, aproveitando que o médico César Elias falou sobre o refluxo estar relacionado com problemas dentários, nós vamos conversar sobre isso, mas é no próximo bloco. Já voltamos. Estamos de volta. No começo do programa, eu fiz uma pergunta. O que você aprendeu a fazer durante a quarentena? Algo importante que mudou a sua vida e está fazendo um bem.
Eu lancei a pergunta para algumas pessoas e elas responderam. Vamos ver? O que eu aprendi a fazer na quarentena, durante esse período de dificuldade, ressignifiquei para um lado positivo. Eu sempre fui gostar de conversar, de me comunicar. Então, eu criei um projeto chamado Cozinha o Coração da Casa. E parti a ter a coragem de gravar vídeos de motivação para adolescentes, pais e filhos, famílias, e fazer lives todas as quartas-feiras. Isso foi o que eu me reinventei e achei positivo na quarentena. Beijos! Eu posso dizer que a quarentena mudou a minha rotina de cabeça para baixo, porque como personal, como professor de educação física, a gente fica preso naquela coisa de treino presencial com pesos e acessórios, e era como eu trabalhava. Eu tinha o meu centro de treinamento e atendia meus alunos de forma individual ou em dupla. E quando veio a pandemia, quando veio o isolamento, me atingiu em xeque. Eu fiquei pensando como eu vou fazer para continuar com os meus treinos individuais e ao mesmo tempo oferecer intensidade. Eu já estava começando o caminho da consultoria online, já tinha criado o meu site, mas a questão do isolamento acabou me fazendo olhar para o mercado online, para a internet e achar caminhos que eu nem sabia que existiam. E hoje, além da consultoria, eu tenho mais 2 produtos que acabam sendo totalmente diferenciados, porque eu consigo ter uma aula individualizada e oferecer a intensidade que eu queria na sala da casa das pessoas, sem necessidade nenhuma de pesos ou acessórios, e o que é mais legal, ao vivo e comigo. E eu recebi tantos feedbacks positivos de pessoas que não querem nem voltar mais para academia, porque gostaram tanto de treinar em casa, porque ganharam tempo, ganharam dinheiro, afinal de contas, não precisa mais se deslocar, e também ganharam o conforto de poder só se levantar, botar qualquer roupa e treinar, não precisa nem de tênis, é só treinar na sala da casa. Eu posso dizer para quem é do meu mercado, quem ainda não se rendeu à internet, ao treinamento online, vai acabar tendo muitas dificuldades. Bom, é isso aí, força para enfrentar esse novo momento. Agora nós vamos falar com a cirurgiã dentista Cláudia Modena sobre alguns cuidados importantes com os nossos dentes. E um deles é a erosão dentária. Oi, Cláudia, que prazer te ter aqui. Tudo bom? Tudo bom, Laura? Bom dia. Bom, uma das coisas importantes que foi falado no bloco anterior é o refluxo. Então, foi dito que poderia causar, uma das causas de problemas dentários. E eu gostaria de falar, gostaria que as pessoas, muita gente não ouviu, não sabe que existe essa erosão dentária, que tem a ver também um pouco com o refluxo. Explica pra gente, Cláudia. Isso. Nós temos as lesões dentárias não cariosas. O que significa isso? São lesões que acontecem sem ter um motivo de cárie, sem a presença de bactérias, né? Não tem um envolvimento bacteriano. Essas lesões, elas podem ser a atrição, né, que é bem comum nos idosos, a gente vê eles com um dentinho bem pequenininho, a abrasão, que acontece por forças mecânicas, a abfração, que a gente vê o dente ter um defeitinho assim mais pertinho da gengiva, às vezes é bem nítido, e a erosão, que foi o que foi falado, que a gente vai abordar um pouquinho agora, né? A erosão dentária, ela acontece por fatores extrínsecos e por fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos é a nossa alimentação, então refrigerante, vinho, o próprio açúcar, né, diminuem o pH bucal, o pH fica ácido e pode acontecer então essa erosão. É bem importante a gente falar, os atletas também, né, que usam bastante isotônicos, também baixa o pH e pode acontecer essa erosão. O que ela é? O nosso dente, ele tem 3 camadas, então o esmalte, a dentina e a polpa, que é a vidinha dele lá dentro. Então o que acontece com essa erosão? A parte externa do esmalte, que é como se fosse um vidro, vai fazendo um desgaste, né? E isso acontece então porque o pH bucal baixa e essa erosão começa a acontecer. Os fatores intrínsecos que a gente fala, eles estão totalmente direcionados, então,
para as complicações gástricas, que foi o que foi mencionado antes, né? Então, refluxo gástrico, qualquer tipo de vômito que remete muito doenças tipo anorexia e bulimia, cirurgias bariátricas, após o paciente realizar cirurgias, também acontece dele sentir esse refluxo ou o próprio vômito, né, naquela sequência, as gestantes. Então, são todos sinais de alerta que a gente fica bem ligado. Como é que a gente pode observar isso nos dentes? Então, a erosão, né, as outras lesões dentárias, cada uma tem uma observação diferente, né? Mas falando da erosão, ela é essa perda de esmalte na camada externa. O que o paciente percebe? Começa a ter uma sensibilidade dentinária ali. Qualquer coisa, frio, quente, às vezes o próprio doce. A cor do dente tende a ficar um pouco mais amarelada, porque perdendo o brilho do esmalte, que é a parte que se perde na erosão, começa a aparecer a cor maciça ali do dente, né? E a forma do dente. A tendência é o dente ficar na parte de cima mais arredondado, como se tivesse uns buracos em forma de curva, assim. Então, qualquer sinal desses é importante que esteja consultando, né? Que converse com seu dentista para que fique tudo bem. Alimentos cítricos também podem causar, por exemplo, limão. Eu tomo todos os dias meu chazinho com limão. Isso é um problema? Na verdade, é assim. O que acontece? Para algumas pessoas vai ser um problema e para outras pessoas pode não acontecer esse problema, né? Como é que a gente saberia? Se tivéssemos medindo o pH bucal de todo mundo. Então, daqui a pouco na Laura pode dar e na Cláudia pode não acontecer. Sim. Então, assim, o que é recomendado, né? Quando o paciente faz muito uso de alimentos cítricos, né, alimentos que baixam o pH, demorar um pouquinho mais de tempo para fazer essa higiene, né, essa escovação, mais ou menos uns 30 minutos para fazer com que esse pH bucal se equilibre e que a gente não tenha um dano no esmalte dentário. A escovação, então, ela pode, assim, por exemplo, depois de uma refeição, é importante que a gente espere um pouquinho para fazer essa escovação? Um pouquinho. Isso, o paciente conseguindo dar uma esperadinha para poder fazer essa escovação de uma maneira mais adequada. Também é importante lembrar as escovas macias, né? Porque então imagina que um pH baixo, que a gente vai fazer um atrito com uma escova mais pesada, uma escova média que tem para vender, né, ainda. E isso vai fazer com que a gente proporcione uma erosão ainda maior. Pois é, por que ainda tem escova média, porque não é recomendado? Na verdade, não é recomendado. É sempre recomendada a escova macia, mas ainda existe para vender as escovas médias. Muitas pessoas usam até em função de aparelhos fixos e tudo mais. E a ideia é que a escova média ela dura mais, né? Mas a gente não deveria ter esse pensamento do durar mais. A gente precisa usar a escova macia porque a higiene não requer força, ela requer atenção, ela requer cuidado. A escova ela não é para durar para sempre, ela precisa durar no máximo 3 meses e é importante acontecer troca em algum momento onde o paciente tem algum problema de saúde que faça necessidade de um uso de antibiótico, por exemplo. Por quê? Porque assim, os antibióticos estão combatendo uma infecção, né? Então, existe no paciente uma infecção bacteriana. O que vai acontecer? Se o paciente permanecer com a mesma escova, a gente pode observar nesse paciente uma contaminação novamente. Então, às vezes, fica sabendo assim, meu filho usou 3 antibióticos diferentes e não conseguiu resolver a amidalite. Pois é, e trocou a escova de dente? É bem importante ter esse cuidado, né? Isso é uma coisa muito pouco falada, mas que é bem importante que isso seja lembrado. A escova Realmente. Não é para sempre, né? As pessoas nem percebem, eu não tinha muito percebido isso, apesar que eu raramente tomo antibiótico, mas isso aí é um detalhe bem importante. E outro, as pessoas que durante 1 mês, 2, começam a escovar e aquela escova já não fica muito, já fica toda, né, feia, aí tem que trocar. O que acontece? Na verdade, ela está escovando com muita força, não é mesmo? Isso, por isso que as pessoas acabam, por uma economia, né,
querendo comprar a escova média, porque a ideia é a seguinte: eu estou usando uma escova macia que não me dura nem um mês. Vamos diminuir essa força, vamos conversar com o dentista e aprender qual a melhor maneira de fazer essa higienização para não detonar a escova em um mês, né? Ela pode durar um pouquinho mais, mas 3 meses seria um limite da escova, porque aí tem pessoas também que escovam bem direitinho, com muito amor e carinho, e a escova dura quase 1 ano. Então a gente bota esse limite de 3 meses para a pessoa se ligar, opa, tá na hora de eu trocar minha escova já, né? Um outro problema, geralmente, também na escovação é a retração da gengiva, não é mesmo? Então, é isso que a gente também deve cuidar. Retração tem tratamento? Na verdade, o que acontece com a retração da gengiva? Hoje, a retração, ela acontece por vários fatores. Então, a gente observa uma força de escovação, o paciente tem que ir ao dentista para nós conseguirmos identificar se ele tem uma má oclusão, ou seja, uma oclusão desajustada por algum motivo, verificar se esse paciente apresenta o bruxismo, que é um apertamento bem forte, que às vezes o paciente não se dá conta que faz. Tudo isso favorece a retração da gengiva, tá? E o que a gente faz para melhorar isso? Escova macia, orientação do paciente. O que é importante saber? A gengiva, depois que ela sai do lugar, dificilmente ela voltará para o lugar. Então, por que a gente precisa ter atenção? Para não deixar que ela vá retraindo cada vez mais. É segurar o problema a partir do momento em que a gente se dá conta dele, né? Cláudia, quero agradecer imensamente a tua participação e todas essas orientações que são tão importantes. Muito obrigada. Eu que te agradeço, obrigada também. Até mais, até breve. Até. Bom, agora a nutricionista Paloma Tussé vai ensinar uma receita muito fácil e muito saudável. E o ingrediente principal é uma fruta que eu adoro e eu como ela purinha. Confesso que eu aprendi a gostar de comer desse jeito depois já de grande. Vamos ver então a receita da Paloma. Oi pessoal, então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma maionese de abacate. Abacate é uma fruta que está na estação, tem muito abacate disponível agora, olhem que lindo este. E abacate é uma fonte muito legal de glutationa, uma substância que tem um poder antioxidante e varredor de radicais livres muito importante para o nosso organismo. Além de glutationa, abacate também tem muitos ácidos graxos ômega 9, que contribuem bastante com a nossa saúde cardiovascular. E olhem que fácil, é só cortar no meio, tirar o abacate da casca com o auxílio de uma colher. Eu vou botar aqui num liquidificadorzinho bem pequenininho que eu tenho, mas vocês podem usar até o maior. Eu vou fazer do abacate inteiro para dar uma porção grande, porque aqui em casa todo mundo adora. Então, de novo, tira a outra metade com o auxílio de uma colher. Junto do abacate, para fazer essa maionese, a gente vai ter alguns outros ingredientes. Um deles é azeite de oliva, que também é uma fonte de ácidos graxos ômega 9 e de vários antioxidantes, como hidroxitirosol, muito importantes. Um dentinho de alho picado, que eu já deixei picado aqui antes. A gente tem que fazer um pré-preparo para poder usar as substâncias desintoxicantes, antioxidantes e anticarcinogênicas do alho, senão não funciona. Uma pitadinha de pimenta preta, um moedorzinho aqui. O ideal é sempre moer na hora, com isso a gente adiciona mais antioxidantes também. Vou colocar uma pitadinha de sal e, por último, mais ou menos umas 3 colheres de sopa de suco de limão. Eu vou botar meio a olho, porque a gente gosta que fique bem acidozinho aqui. Quem não gostar muito ácido, coloca menos. E esse suco de limão também pode ser substituído por mostarda de Dijon, para dar um toque especial. Eu gosto de usar suco de limão, porque com isso a gente adiciona bastante vitamina C na preparação. E aí é só fechar e fazer um pouco de barulho. Vamos ver aqui. Como eu quero que fique bem cremoso, dá uma sacudidinha para poder bater sem botar água. Mas se ficar muito duro, porque depende da quantidade de água que tem no abacate, é só colocar um pouquinho de água. Olhem só
Que delícia que ficou isso. Muito rápido, super cremoso, gente. Cheio de sabor, com muitas propriedades antioxidantes, muitas propriedades que melhoram a nossa qualidade de vida pela quantidade de ômega 9 e de substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias que a gente vai ter aqui. Então, fica uma dica, vocês podem usar essa maionese numa torradinha, vocês podem usar isso aqui para fazer sanduíche, podem usar como molho para salada. Se quiser que fique mais líquido como molho para salada, é só misturar um pouquinho de água. Bom apetite aí! Adorei! Eu não conhecia, não tinha feito ainda essa receita. Bom, agora a gente sai da cozinha da Paloma e vai para a casa da minha querida guria natureba. Oi, Mari! Bom dia, pessoal! Bom dia, Laurinha! Espero que todos estejam bem e com saúde por aí. Eu sou a Mari, guria natureba, e tô sabendo que hoje teve receita com abacate aqui no programa. E para aproveitar, resolvi gravar essa dica para vocês. Muitas vezes a gente abre o abacate, usa um pedacinho dele e vai guardar o outro na geladeira, não é? Aí ele começa a oxidar, a escurecer e já fica uma fruta meio esquisita da gente usar. Que tal aprender a deixá-la assim, ó, verdinha, verdinha, da cor natural dela, sem estragar na geladeira? Então, é uma dica muito bacana que a gente vai estar ensinando para vocês hoje e todo mundo vai poder fazer em casa. Eu adoro abacate, é uma das minhas frutas preferidas. Eu amo comer com iogurte, adoro colocar na salada, ela é super nutritiva, tem gorduras boas, é cremosa e sacia pra caramba. Para isso, a gente vai precisar cortar o abacate. Olha que fruta mais linda! Então a gente rega com um pouquinho de azeite de oliva e usa aquele pincel de silicone que todo mundo tem em casa, ou até os próprios dedos, para poder espalhar bem esse azeite. E prontinho! Isso vai ajudar a ele não escurecer por dentro. E agora que a gente já passou o azeite de oliva, a gente vai enrolar ou num papel filme ou nesses paninhos que são revestidos por cera de abelha. São mais sustentáveis do que a gente está utilizando o papel filme, né? Então é só fechar bem e guardar na geladeira. E aí, gostaram dessa dica? Se curtiram, acessem o meu Instagram, me contem quando fizerem, que eu vou adorar saber. E lá vai ter muito mais dicas bacanas como essa. Obrigada, Mari! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram e a página no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!